negação da história é uma coisa muito impressionante. Como que as pessoas tentam negar, tentam minimizar, ainda tentam fazer isso. Não faz sentido isso, não tem como minimizar o que aconteceu. E fiquei espantado com o que eu vi, assim, realmente, quer dizer, confirmava e aumentava muito mais aquilo que eu tinha visto nas fotos. Aquilo foi a coisa que mais me agrediu, foi o amontoado de gente, né? Igual bicho, né? Jogado pelo chão. Eu fiquei com vergonha de ser gente. E eu vi em 4, 5 horas uma cena de guerra, como seria o Holocausto nazista. Este hospício não é uma realidade isolada. Ele se reproduz em vários outros lugares, às vezes com pequenas diferenças e nomes sofisticados. Devemos compreendê-lo como uma instituição que cumpre um papel determinado em nossa sociedade. O hospital psiquiátrico funciona como um depósito. Para cá vêm os improdutivos de uma maneira geral, os inadaptados, os indesejáveis e os desafetos. Todos aqueles que por um ou outro caminho se desviam daquilo que chamamos normalidade. Através do hospício, a sociedade exclui os que não se adaptam a um sistema baseado na competição. O meu interesse em buscar essa história nasceu a partir do momento que eu tive contato com as fotos que o Luiz Alfredo fez em 1961. Foi em 2009 quando eu conheci essas imagens através do livro Colônia, que o Estado de Minas Gerais editou em parceria com a direção do hospital. E eu descobri esse livro no meio de uma entrevista que eu estava fazendo com um psiquiatra de Juiz de Fora, que era vereador na época e tal. E aí eu fiquei muito impactada quando eu vi aquelas fotos, quando ele me mostrou, porque eu não consegui ver nenhuma daquelas imagens no hospital. Realmente, quando eu virei a primeira página, eu falei, gente, mas isso aqui não pode ser um hospital. Aquelas imagens me remeteram com muita força a um campo de concentração, eu fiquei muito impactada e eu cheguei no jornal falando para a minha chefe que a gente precisava contar essa história. Mais do que contar essa história, minha preocupação primeira foi eu precisava saber se alguém tinha sobrevivido àquilo. Um dia veio um telefonema da Secretaria de Saúde do governo, Magalhães Pinto, que estava assumindo, convidando o Cruzeiro, que tudo tinha que ser o Cruzeiro, não tinha mais ninguém, para documentar uma coisa horrível que eles tinham visto ao assumir o governo, que era o hospício, era o Hospital Psiquiátrico de Barbacena. E ele tinha falado, olha, isso aqui, vocês vão ver, eu não vou nem adiantar, é um crime que está acontecendo aqui dentro. Esse documentário, Em Nome da Razão, eu fiz em 79. Eu estava, né, nesse momento, estudando psicologia. Eu estava terminando meu curso de psicologia e foi quando eu vi umas fotos que uma pessoa tinha feito clandestinas lá no Hospício de Barbacena. E eram fotos impressionantes assim, eu fiquei muito chocado com aquilo. E eu já tinha feito cinema fora do Brasil, tinha vivido algum tempo fora e tinha voltado recente, estava fazendo psicologia e estava ainda muito entre fazer cinema e fazer psicologia. Foi quando, de repente, até esse documentário um pouco me ajudou a decidir até o meu próprio caminho. Quando eu vi aquelas fotos assim que foram tiradas clandestinas de Barbacena, eu fiquei com muita vontade de fazer um documentário e expor aquela situação para a sociedade. Eu senti assim que, na concepção do hospício, do manicômio, né, aqueles muros altos onde as pessoas eram despejadas lá dentro e a sociedade fechava simplesmente os olhos com aqueles muros altos e desprezava aquelas pessoas lá, né? Jogava fora. E eu queria, de certa forma, saltar aquele muro e trazer aquelas imagens cá para fora, mas era algo inviável de se fazer, porque, inclusive, a gente vivia numa ditadura naquela época, né? A ditadura militar no Brasil. E, quer dizer, a situação fechada dos manicômios permanecia, ninguém podia entrar lá e fazer um filme. E a minha entrada nesse assunto mesmo de Barbacena isso aconteceu numa distração minha, sabe? O meu editor mandou fazer uma pauta sobre doença de Chagas. Eu deveria entrevistar o presidente da Associação Médica de Minas Gerais, que era especialista no assunto, e eu distraidamente fui parar na Secretaria de Estado de Saúde,
Quando eu dei que eu tinha errado a pauta, eu falei, gente, só estou aqui no secretário de saúde, o secretário de saúde deve falar sobre tudo, né? Inclusive sobre o tema, né? Aí eu fui lá e fiz entrevista com ele, né? Ele foi tendo uma conversa muito progressista, eu fiquei surpreso de ver uma pessoa assim tradicional com a cabeça tão evoluída. Nessa época, o Basaglia tinha feito aquela atitude lá né, na Itália, né, que ele rompeu com o hospício, que ele destruiu a instituição com os próprios pacientes. O Basaglia estava em evidência falando dele. Aí quando eu vi aquele secretário tão progressista, eu falei assim, doutor Levino, e esse tal de Basaglia, hein, tá querendo acabar com os manicômios, que não sei o quê, o que o senhor acha disso? Ele continuou, ele já estava aqui, olha, ele continuou. É isso mesmo, tem que fazer isso mesmo, isso é uma questão política, parará. Aí eu fui inflamando ele, entendeu? Ele estava lá no alto, no balão, lá em cima. Aí eu falei para ele, tá Levino, se você quiser amanhã, Barbacena, tudo bem? Ele falou, sem problema nenhum. Ele ficou jogando daquele jeito, fiquei quieto. Fiz a matéria de doença de Chagas que eles publicou no Estado de Minas, publiquei no Estado de Minas e tudo. No dia seguinte eu fui para Barbacena. Aqui dentro não existe a dimensão temporal. O tempo é percebido apenas em função das necessidades biológicas. Há uma hora para comer, há uma hora para dormir. Mas não há uma hora de fazer, nem de acontecer. O ócio é absoluto. O homem perde a qualidade que o retira da natureza e o transfere para a cultura. O trabalho. Na cabeça do Brasil, amadente brasileira, onde vai sendo servido, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a Eu pátria nunca imaginei que pudesse existir alguma coisa como eu escrevi depois, quando o Baeta Viana tinha sido um grande médico, professor na Faculdade de Medicina e foi secretário de Saúde. Ele comparou o hospício de Barbacena a um campo de concentração. Basaglia também comparou com o campo de concentração. Eu falei no artigo que acabou me demitindo da instituição onde eu trabalhava, que era estatal, eu falei que era pior do que o campo de concentração. A primeira linha da minha matéria, o primeiro parágrafo, o lead, eu já falava na cidade do Holocausto Brasileiro. Eu não pensei, esse nome é politicamente correto, é um nome que pode dar para se comparar, que é uma... Não pensei nada disso. Eu só conseguia definir isso como nosso holocausto, entendeu? Não foi uma jogada de marketing, como eu já ouvi, que foi uma jogada, foi uma grande, brilhante jogada de marketing, mas isso é uma burrice. Quem não sabe do que está falando, porque eu não pensei, não deu tempo de pensar isso. Foi simplesmente como eu vi essa história. Cheguei a ouvir que a gente não pode usar a palavra holocausto para definir essa situação, e a palavra holocausto ela não é uma palavra exclusiva do nazismo, embora eu estivesse me referindo ao holocausto exatamente pelas atrocidades que o nazismo cometeu, porque eu vi as mesmas atrocidades ali, guardada, claro, as devidas proporções, né? Mas as pessoas chegavam lá em vagões de carga, elas tinham suas roupas confiscadas, eram uniformizadas, tinham as cabeças raspadas, passavam por banhos de desinfecção, eram de alguma forma submetidas a experimentos científicos, mesmo que poucos, mas isso aconteceu. Enfim, foram cobaias humanas, sim. Pátios com centenas, pátios masculinos, de homens, de todas as idades, inclusive menores, esfarrapados, outros nus, uma gravata, um chapéu, inteiramente pelados, uma promiscuidade imensa com menores. O lado feminino também, mulheres idosas sentadas, até que tem uma luz muito bonita, parecia uma coreografia, elas estavam em círculo. Eu olho para aquilo até hoje, eu penso que aquilo está rodando. Era o que eu via. Havia pavilhões enormes, entrei, pessoas andando assim, quietas para lá, alas femininas, alas masculinas, eu estava assim,
em olho de peixe. E fui fechando meu grau de olhar, fui, né, individualizando. Entrei dentro de um daqueles salões que era onde eles dormiam e comecei a ver coisas fantásticas. Eu digo, gente, isso é próprio do louco? Não, isso não é próprio do louco, isso é uma coisa que está acontecendo. Cheguei em um pavilhão daqueles, poucas camas. Bem, primeiro passei por um que não tinha cama. Tinha um capim, era capim dos lados. Esses capins eram recolhidos, levados ao sol, porque Barbacena é um lugar frio, úmido, levavam para o sol, traziam à noite e os doentes espalhavam e dormiam. Mas aquele capim, aquele sapê, era cheio de bactérias, de percevejos, de pulgas, de carrapatos. Tinha outro dormitório daqueles, tinham algumas camas, mas eu vi um bolo de farrapos, que eu não sabia se eram cobertores ou não, e descobri num bolo daquele um olho me olhando. Eu olhei, era um olho humano, tenho ele aí, fotografei. Era um doente, tuberculoso em alto grau, magro, depois ele tirou aquilo, eu tenho a foto dele também. Então, várias doenças, várias patologias misturadas ali, se contaminando. Tem um arquivo com 51 mil prontuários, 51 mil prontuários. 51 mil prontuários que começaram a ser feitos a partir de 1973, só a partir de 73. Então, de 1903, tem 70 anos sem prontuário nenhum. Você imagina quantos milhares de pessoas passaram por lá? Porque o período de maior mortandade não foi na década de 80, foi na década de 40, 50, 60 e 70. A ponto de você ter mil mortes por ano. Funcionários que trabalhavam lá em 45 que chegaram e falaram, olha, no meu plantão eu já contei 8 mortes em um único plantão, em um único dia. Outra coisa que eu ouvi, mas todos os hospitais eram assim e tal. Sim, os métodos de abandono precários, eles eram iguais em todos os lugares, mas nenhum hospital psiquiátrico do Brasil produziu tantas vítimas quanto Colônia. Nenhum. E aí, por que se morria tanto? Porque era uma estrutura completamente precarizada. As pessoas, chegou um momento na década de 60 em que não existia mais comida no hospital. Com 5 mil pacientes não existia comida. Exatamente no período da ditadura, quando chegou lá um diretor que era um coronel. As pessoas morriam lá de frio. A gente conseguiu atestado de óbito falando que a pessoa morreu congelada. Foi esse o termo, morreu de congelamento. Então, assim, era um conjunto de coisas que levavam à morte muito rápido, que era uma alimentação precária quando tinha alimentação, era falta completa de higiene, de estrutura, de cobertor, de comida, e as pessoas morriam de diarreia, de uma simples diarreia, entendeu? Mas elas já estavam tão debilitadas que qualquer tipo de infecção matava, né? Então, assim, uma diarreia, a pessoa morria de diarreia. E foram tantos os casos de morte por diarreia que eles criaram um termo que era enterocolite do alienado, como se a diarreia fosse uma doença de louco. Eu fiz a série de reportagens, sabe, devagarinho, que nem o próprio jornal foi percebendo, que a cada dia eu deixei Barbacena para o final, sabe? E o jornal anunciou, o secretário abre as portas dos hospícios, aquele negócio todo. Aí quando a imprensa foi, ele fechou, mas eu já tinha ido. Como todo jornalista, né, eu fiquei com uma reportagem fantástica na mão, eu fiquei assim, eu tive até crise de criatividade profissional, nem consegui escrever as matérias, porque o horror foi tão grande, e eu queria fazer, né, Sucursal do Inferno, igual já tinha sido feito, que trouxe todo, e nada que eu pensava era maior do que eu tinha visto, sabe? Aí eu tinha um amigo meu, o escritor Roberto Drummond, que me ajudou, viu que eu estava com dificuldade de escrever, eu falei, Irã, não esqueça que a maior ficção que existe é a realidade, né? Descreve o que aconteceu, aí pronto, eu descobri. Eu tinha visto 5, 6 fotos,
e nós passeamos por todo o hospício de Barbacena, que nesse momento deviam ter, acho que, entre 4 e 5 mil pessoas internadas lá. E quando eu voltei de lá, eu falei assim, puxa vida, eu queria fazer um documentário urgente sobre isso. Eu queria fazer agora, assim, aproveitando que havia aquela fresta que tinha se aberto, assim. E eu propus que fizesse um documentário e a Secretaria de Saúde topou que eu fizesse. E eu montei assim, uma coisa, um esquema de guerrilha mesmo. Assim. Nós somos 4 pessoas, com uma equipe mínima, com uma câmera, com um gravador, por nossa conta, né? Nem pensar em algum patrocínio para isso, nem nada. Quer dizer, a gente fazendo de uma forma quase guerrilheira mesmo assim. E eles autorizaram e eu entrei naquele hospício quase no final de 79 e ficamos lá uma semana. O que se passa dentro de um hospital como este tem a ver com os médicos e as autoridades, mas tem a ver também com a sociedade onde está inserido. Incapazes de suportarmos as diferenças, demonstramos no hospício todo o nosso poder de opressão. Eu falo muito assim que eu entendo que a gente tinha uma psiquiatria na época que estava começando a se implementar como ciência. A gente tinha os psicofármacos que só chegaram no Brasil na década de 50. Quer dizer, todas as limitações do tratamento da loucura, isso eu entendo. A questão cultural, da limpeza social, entendo. Mas jamais vou achar uma justificativa para você deixar uma pessoa morrer de fome, de frio, de abandono. Jamais. Isso para mim é crime de tortura em qualquer época da humanidade, em qualquer época. Não tem justificativa para isso. Tem uma pergunta que todo mundo faz, mas ninguém vê. Quem é que está cuidando deles não pode ver. Se ele for, ele tem que fazer alguma coisa. Então, e deve ser assim, uma defesa das pessoas para não enxergar, para não ouvir, para não ver. A realidade só mudou mesmo depois que houve, né, essa revolta da sociedade e o movimento, né, da Revolução Psiquiátrica mesmo, que todos, né, porque a princípio todos os atendentes, o corpo médico que atuava nessas instituições, eles no íntimo, dada a realidade da condição deles de trabalhar, no fundo eles achavam que o que ele estava fazendo era o máximo do bom, sabe? Então eles ficaram ofendidos, no primeiro momento todos ficaram ofendidos com essa reportagem. Puxa, a vida está falando do meu trabalho aqui, eu lavo os doentes com uma mangueira, passando vassoura nas costas dele. A mulher que passava com vassoura e mangueira estava passando, não fazer lá com amor mesmo, podia até ser desse jeito, né? Mas ela já estava dentro do processo, ela não tinha um olhar de fora que as reportagens fizeram, né? Então no primeiro momento eles ficaram todo mundo ofendido com a denúncia, mas no final depois todo mundo gostou disso, porque foi uma maneira deles rever o que eles estavam fazendo e eles mesmos ajudaram na revolução que houve, né? Inclusive, assim, adotei uma atitude de não... Eu comecei a gravar entrevistas com os diretores, com o administrador, e depois achei que não devia. Que não era questão de personalizar, botar um responsável por aquilo, de repente aquele cara ia parecer o vilão da história, o diretor do hospital. Eu não queria isso. Eu queria que essa coisa, que a situação do hospício de Barbacena, assim como de vários outros, fosse entendida socialmente, dentro de um contexto social que produzia esse tipo de instituição. Então, na verdade, quer dizer, me dediquei aos pacientes. Sabe, assim, gravei em todos os pátios, em todos os pavilhões, dos crônicos, dos agudos, e lá tinha uma separação muito radical entre homens e mulheres, as crianças também, que já tinham tinha um grupo grande de crianças lá dentro. E era uma situação espantosa, né? Um esgoto a céu aberto, com uma vala, um cano saindo água, logo em cima a privada, sem a parede, as fezes caindo dentro desse rio, dessa água, essa água saindo de um cano mergulhado e o cara bebendo água. Banheiras imundas, as mulheres passando aquela água escura no corpo. Então, isso é um crime. O Hitler, pelo menos, era um louco, tinha uma ideologia, né? Era um assassino. Ele queria fazer realmente um holocausto, ele queria eliminar uma raça, ou várias. Os judeus, os ciganos, depois ele ia para a África, certamente, os negros, ele queria criar uma raça pura, ariana, louco. E ali não, ali nós vivíamos num Brasil, num país que todos 4 anos se votava para um presidente,
para prefeitos, para governadores. E essa coisa servia de objeto de troca política. Oxomanel, tenha compaixão, tira nós todas dessa prisão, estamos todas de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal, e mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás... Os muros e todas as barreiras físicas funcionam para isolar o hospital psiquiátrico. Aqui dentro a loucura, lá fora a razão. Escondidos entre os muros, longe dos olhares, os chamados loucos são degradados física e moralmente. O único caminho que resta é esperar a morte. Oxomanel, tenha compaixão, tira nós todas dessa prisão, estamos todas de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal, e mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão. O documentário estreou no Congresso, mas foi assim, causou um espanto enorme. O Basaglia adorou o documentário, inclusive levou depois para fora do Brasil e causou assim como é que eu te diria, assim, a reação das pessoas ficaram muito espantadas com o que estavam vendo. Assim, o documentário repercutiu muito e depois do Congresso ele começou a circular já. A gente fez várias cópias, na época eu rodei em 35mm e foi rodado em 35 e fizemos várias cópias de 16 para que ele circulasse mais fácil, em 16mm. Aí começou a ser muito exibido no Rio, em São Paulo, no Sul, no Nordeste, aí quer dizer, ficou impossível de segurar o documentário. O impacto que o livro trouxe, eu não estava preparada para o tamanho do impacto que o livro causou, entendeu? Assim, foi uma coisa grande. Eu estou no meu jornal há 20 anos, e com matérias importantes, muito premiadas e tal, até internacionalmente. Mas por ser um jornal local, eu tinha um público local, e aí com o local isso explodiu, assim. E foi muito importante o fato de que o livro ele não atingiu só os jornalistas ou os estudantes de jornalismo. As faculdades de medicina, psicologia, sociologia, enfermagem, direito adotaram o livro no Brasil inteiro. Isso foi muito legal, poder falar para todas as pessoas, porque eu acho que o que o jornalista quer, o que ele sonha, assim. Eu acho que eu sonho. Eu sempre escrevi para transformar a realidade, para conscientizar as pessoas. Esse sempre foi meu foco. E não adianta você escrever se você não é lido. Quando nós vimos que estava acontecendo um movimento antimanicomial, principalmente através da figura de Foucault e de Basaglia, nós convidamos o Basaglia para vir aqui e foi um renascimento, vamos dizer assim. Havia um movimento antimanicomial no mundo inteiro, acontecendo muito na Europa, e tinha um italiano, o Franco Basaglia, inclusive praticamente a quem eu dedico o meu filme, que liderava esse movimento mundialmente. O Basaglia era contra essa coisa dos muros fechados, achava que as cidades tinham que conviver com a loucura que a nossa sociedade produzia, não excluí-la. E tinha, inclusive, numa instituição que ele dirigia em Trieste, na Itália, teve um momento em que a população reclamou que os muros do hospital eram muito feios, eram muito cinzas e que deveriam ser pintados de cores mais interessantes, e ele mandou derrubar os muros. Então, assim, tinha uma atitude assim, muito vigorosa, muito assim, no sentido de se acabar com esse confinamento, com essa segregação dessas pessoas. Depois nós fizemos aqui um movimento, fizemos uma exposição sobre o Museu da Loucura, que era uma tentativa de não esquecer o que tinha acontecido lá. Isso nós fizemos aqui no Palácio das Artes, e esse museu foi criado e dizem que ele agora foi descriado, né? Ele foi proibido de ser visitado. Quer dizer, a vergonha
é maior do que a gente pensa e a mentira, a enganação continua. Foi feito um museu da loucura com todas as reportagens, com sensações, com eletrochoque. É um museu assim, muito interessante, sabe? E qual que é a função do museu, né? Igual tem o Auschwitz na Europa, é para quê? É para as pessoas não repetirem o que aconteceu, para não esquecer, né? E hoje nós temos uma situação muito diferente, não existe mais esse confinamento, né? Praticamente acabou. E a gente está caminhando para uma outra situação que eu acho que ainda não está muito definida. Quer dizer, se não vai ser esse confinamento, essa exclusão, por outro lado, quer dizer, essas residências terapêuticas com liberdade, ainda tem muita gente que reclama. Então eu acho que a sociedade brasileira ainda não encontrou de fato assim, um modelo. Eu acho que a questão dos manicômios é exatamente essa, quer dizer, esses muros altos queriam assim, impedir que as pessoas vissem o que acontecia lá dentro. E as pessoas não queriam saber o que acontecia lá dentro, quer dizer, bastava que não vissem e pronto, quer dizer, mesmo que você tivesse notícia de que aquilo ali não estava cumprindo o papel, realmente, de cura das pessoas, mas não se incomodavam. Agora, não é só questão de Barbacena, quer dizer, obviamente porque lá o manicômio funciona fisicamente lá, mas é uma questão da sociedade nossa como um todo, a questão de você, no fundo, derrubar seus muros internos. Eu acho que o que há em relação à loucura, quer dizer, os muros externos são uma representação dos nossos muros internos. Isso tem que ser conhecido aqui no Brasil, fora do Brasil. A gente precisa repensar nos nossos modelos de atendimento, as nossas posturas, o tamanho da nossa exclusão, da nossa omissão, perante um monte de coisa que acontece todos os dias, entendeu? E achar um jeito diferente de se comportar diante disso tudo, sabe? É o que eu falo muito no livro, escrever uma nova história e mudar o final.